existe uma motivação correta pela qual eu exerço algo para Deus. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar que ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu atirasse meu corpo ao fogo, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tivesse todos os dons, dom de cura, dom de língua, dom de profecia, Paulo fala, se eu não tiver amor, de nada isso serve. Então, eu entendo o primeiro ponto aqui, e é o essencial para mim, é o fundamental à luz da palavra. Todas as minhas ações devem ter uma motivação central, e essa motivação central se chama por amor. É o fruto do Espírito manifestado em nós e que vai gerar, produzir em nós essa empatia, esse amor ao próximo e vai fazer com que nós façamos obras. Mas essas obras não são feitas com o intuito de ganhar mérito pessoal, né? Mas naturalmente ela é feita de maneira que as pessoas, é claro, elas vão perceber essas ações e vão glorificar ao Pai que está no céu. O mérito não é da igreja, o mérito não é nosso, né? A gente faz por amor. Pelo menos deveria ser dessa maneira, né? Essa empatia pelo outro, esse amor pelo outro. Só que a gente vê hoje numa geração que é tão superficial que ela pratica essas ações, ela registra os seus atos e ela coloca isso como se fosse um tipo de trend, né? E auto se sabota porque a Deus ninguém engana, né? É a pura realidade. Em busca de mérito, de uma meritocracia dos seus feitos. E não é isso que Deus espera, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Veja, a questão não é a ação que eu pratico, mas a motivação. Para Deus, vale muito mais a sua motivação do que propriamente a ação que você exerce. Você pega na carta às igrejas, ali em Apocalipse, as 7 igrejas, se não me falha a memória, na igreja de Éfeso, as obras elas tinham até aumentado. Né? As obras elas tinham aumentado, as obras que eles faziam, e as obras foram elogiadas. No entanto, há uma advertência que o próprio Senhor Jesus ele vai colocar. Lembra-te de onde tu caíste e volta ao primeiro amor. Ou seja, as obras eram boas, elas até aumentaram, mas a motivação ela alterou. Então, por isso que eu disse aqui que a motivação ela vale muito mais para Deus do que propriamente a ação em si. A viúva pobre é um grande exemplo disso. Né? Muitos davam do que sobrava, ou seja, não havia um sentimento sincero e honesto no ato de adoração de sacrificar uma oferta ao Senhor. Como houve naquela viúva, né? Que chegou ali e tudo que ela tinha era pouco, mas o seu coração estava tão sincero diante de Deus no ato de sacrificar o pouco que ela tinha para Deus, que era o seu tudo, que Jesus falou que a melhor oferta foi a dela. Então veja, não é a ação, não é a quantidade do que faço, mas é aquilo que me move a fazer.